Quando o Sol começa a aparecer no horizonte acidentado, um pequeno grupo de humanos sai da boca de uma caverna de calcário. O dia deles já começou. Alguns estão de olho no horizonte, procurando algum animal para caçar, enquanto outros pegam gravetos para alimentar o fogo que nunca se apaga completamente. Mas afinal, o que preenchia as horas dos nossos ancestrais do Paleolítico? A imagem popular de homens das cavernas arrastando mulheres pelo cabelo e batendo em mamutes com porretes não mostra nem de longe a complexidade da vida deles. Então, como eles passavam o tempo quando a sobrevivência era o trabalho principal? Quando falamos de homens das cavernas, estamos nos referindo a humanos que viveram no período Paleolítico, que vai de cerca de 2,6 milhões até uns 12 mil anos atrás. Isso é mais de 99% da história humana. Um tempo antes da agricultura, das cidades e até da escrita. Mas não pense que foi um período parado no tempo. Teve muita inovação, tecnologia, organização social e até arte. Nosso conhecimento sobre a vida deles vem de várias pistas, como ferramentas de pedra, restos de alimentos, pinturas nas cavernas e até estudos de grupos caçadores-coletores mais recentes. Claro que a vida não foi igual para todo mundo. O clima, o lugar onde moravam, tudo influenciava bastante. Por exemplo, Homo habilis, vivendo na África 2 milhões de anos, tinha um dia a dia bem diferente de alguém pintando cavernas na França há 20 mil anos. O clima era um fator decisivo. Durante as eras glaciais, quando a Europa e a Ásia estavam cobertas de gelo, as estratégias de sobrevivência tinham que ser muito diferentes do que em áreas mais quentes. Grupos perto de rios ou do mar desenvolveram técnicas de pesca, enquanto outros se dedicavam a caçar animais e colher plantas na floresta ou nas pradarias. O que une todos os povos paleolíticos é o modo de vida de caçadores-coletores. Eles conseguiam comida usando uma combinação de caça e coleta de plantas selvagens. Vamos dar uma voltinha no tempo para ver como eram os dias, as horas e até as estações do ano dos nossos ancestrais do Paleolítico. O dia começava com o nascer do sol. Sem luz artificial nem relógios, eles viviam seguindo o ciclo natural de luz e escuridão, se adaptando às mudanças das estações. De manhã, o primeiro trabalho quase sempre era reacender o fogo da noite anterior. Começar o fogo do zero era difícil, então a maioria dos grupos mantinha brasas ou materiais queimando devagar durante a noite. Depois, eles cuidavam das necessidades imediatas. Conferiam se a comida estava acabando, se as ferramentas precisavam de conserto e se havia sinais de caça por perto. Buscar água era tarefa diária, geralmente em riachos ou nascentes, e eles carregavam usando bolsas feitas de bexigas de animais, cestos trançados ou, mais tarde, potes de cerâmica. A vida deles não tinha horários rígidos, mas um padrão entre ações de retorno imediato e planejamento para o futuro. E eles já planejavam, mesmo há centenas de milhares de anos. Evidências mostram que conheciam bem os ciclos sazonais das plantas. Durante o dia, as atividades principais mudavam conforme a estação, mas garantir comida era a prioridade. Homens adultos normalmente caçavam animais maiores, enquanto as mulheres coletavam plantas e caçavam animais menores. Mas essa divisão não era tão rígida, e havia bastante flexibilidade. Na hora do calor, eles poderiam descansar, preparar comida ou consertar ferramentas. Com o fim do dia, o pessoal se reunia ao redor do fogo para contar histórias, planejar o próximo dia e fortalecer os laços sociais. Conseguir comida era um trabalho difícil. Caçar animais grandes exigia habilidade e trabalho em equipe. No começo, eles quase caçavam por oportunidade, pegando carcaças, mas há 500 mil anos já caçavam organizadamente. Usavam machados de pedra, lanças de madeira e, com o tempo, criaram dispositivos de arremesso que aumentaram muito o alcance das suas armas, além do arco e flecha, que apareceram há uns 20 mil anos. Nem sempre a caça dava certo, então a coleta de plantas era uma fonte confiável de alimento. Eles comiam raízes, frutas, nozes, sementes e até plantas medicinais. Sabiam direitinho os ciclos de crescimento e como preparar cada planta, transmitindo esse conhecimento de geração em geração. Temos até evidências de pesca com redes e anzóis feitos de ossos, há uns 9 mil anos.
Conforme as estações mudavam, a alimentação também mudava. Primavera era a época de ovos e verduras frescas. Verão, de frutas e caça de animais jovens. Outono, de nozes e preparo para o inverno. E inverno, focavam mais em comida guardada e caça. Guardavam comida de forma simples, secando carne ou usando buracos no chão para conservar alimentos. Nas regiões frias, o congelamento natural ajudava a preservar. A dieta era bem variada e, diferente dos primeiros agricultores, que tinham várias deficiências, eles tinham uma nutrição geralmente boa. Uma inovação fundamental foi o uso do fogo para cozinhar, que podia ter começado há mais de 400 mil anos. Cozinhar deixava a comida mais fácil de digerir, liberava mais energia e neutralizava toxinas naturais. Eles passavam muito tempo fazendo e cuidando das ferramentas, que precisavam de reparos constantes. Os primeiros machados eram simples, mas com o tempo a fabricação virou uma arte, com técnicas sofisticadas para moldar pedrinhas e usar madeira, ossos e marfim. Além das ferramentas, usavam recipientes naturais e, mais tarde, cestaria e cerâmica para carregar e guardar coisas. A tecnologia para se vestir também evoluiu. Em lugares frios, preparavam peles, cortavam e costuravam. Apesar da fama, homens das cavernas não moravam só em cavernas. Usavam vários tipos de abrigo naturais e construíam suas próprias casas de madeira, ossos e peles. As instalações tinham espaços organizados para dormir, fazer ferramentas e preparar comida, sempre em volta do fogo, que era o centro da vida social. Cuidar da casa era um trabalho constante, com limpeza, conserto dos abrigos e manutenção do fogo. As crianças participavam das tarefas desde cedo, aprendendo observando os adultos. Quanto à higiene pessoal, embora difícil de provar arqueologicamente, estudos com povos caçadores-coletores atuais indicam que eles limpavam os dentes com plantas fibrosas e tomavam banhos em rios e lagos. Eles também cuidavam dos doentes e feridos da comunidade, o que mostra a cooperação e o cuidado entre as pessoas. Apesar da imagem de primitismo, a vida social deles era rica e complexa. Viviam em grupos chamados bandas, com 20 a 30 pessoas, compostas por famílias próximas. Essas bandas não ficavam isoladas, havia troca de bens e cultura entre elas, com redes de comércio que atravessavam grandes distâncias. Compartilhar comida era fundamental para criar laços e obrigações sociais. E eles faziam grandes reuniões ao redor do fogo para celebrar e se conectar. A arte tinha papel importante na vida deles. As pinturas nas cavernas, figuras portáteis e até instrumentos musicais. Já foram encontrados flautas feitas de ossos que tocavam notas organizadas e tambores feitos com peles esticadas. Também tiveram práticas de medicina, usando plantas com propriedades curativas. Talvez tenham praticado rituais xamânicos, representados em pinturas que mostram figuras meio humanas, meio animais, talvez estados alterados de consciência. Brigas e conflitos existiram, mas eram raros. A abundância de recursos e o equilíbrio populacional ajudaram a manter a paz. A vida paleolítica foi a mais longa e bem-sucedida adaptação humana, permitindo que a nossa espécie sobrevivesse a mudanças climáticas drásticas e colonizasse o mundo todo. O que podemos aprender dessa forma de viver? Que os humanos do Paleolítico não eram passivos diante da natureza, mas ativos e criativos, gerenciando o ambiente, caçando com inteligência, cuidando das plantas e controlando o fogo para moldar seus territórios. Durante o Paleolítico, o conhecimento de centenas de espécies de plantas e animais era necessário, além das técnicas para fabricar ferramentas e se organizar socialmente. Essa sabedoria de faz-tudo é bem diferente da nossa especialização moderna. As ferramentas deles eram simples, mas muito eficazes, resultado de gerações refinando suas técnicas. O período também marcou o surgimento do pensamento simbólico, da arte abstrata e da cultura, características que nos definem como humanos. O Paleolítico não foi uma fase primitiva ou um passo sem graça na história, mas uma adaptação altamente bem-sucedida que durou mais de 99% de toda a existência humana.
Eles equilibravam o uso dos recursos com o crescimento da população e apoiavam tradições culturais ricas. Conquistas que vale a pena lembrar enquanto encaramos nossos próprios desafios ambientais. Então, o que os homens das cavernas faziam o dia todo? Eles viviam um equilíbrio complexo entre necessidades imediatas e planejamento a longo prazo. Criavam e mantinham tecnologias essenciais, conseguiam e processavam o alimento, construíam abrigos, ensinavam seus filhos, desenvolviam arte, música e símbolos, mantinham laços sociais e se adaptavam à natureza com muita inovação e mobilidade.